Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária da Sociedade Espírita Luz e Harmonia. Para dar início ao trabalho dessa noite, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos é dada de estar reunidos. Vamos agradecer a Deus por tudo que nos é concedido, por tudo que nos é oportunizado. Agradecer aos irmãos que caminham conosco, que nos auxiliam, que nos orientam, que nos sustentam nos momentos de fraqueza, de dificuldades, pedindo que mais uma vez nos auxiliem no trabalho dessa noite, pedindo que todos nós que aqui estamos hoje possamos ter um bom estudo, uma boa compreensão do Evangelho que será estudado, que possamos colocar esses ensinamentos em prática em nossas vidas, em todas as circunstâncias, que possamos perseverar nesse objetivo que buscamos e que resolvemos buscar, de melhoramento moral, de reforma íntima, que nós possamos cada vez mais estar unidos nesse objetivo, firmes na decisão que tomamos e confiantes na misericórdia divina, que é muito grande para conosco. Com essa prece, com um desejo sincero de a cada dia se tornar um instrumento mais útil na seara do Cristo, damos por iniciada a doutrinária dessa noite. Muita paz a todos. O evangelho de hoje é o evangelho do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e o item são os itens 1, 2 e 3, fazer o bem sem ostentação. Eu vou iniciar a leitura. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, item fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Descendo Jesus da montanha, acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar isso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isto lhes sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois, para ver as coisas mais alto que o vulgar, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que
toma a aprovação dos homens acima da de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais para ele que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só prestam o obséquio na esperança de que o obsequiado irá apregoar por sobre os telhados o benefício recebido? Quantos que à luz do dia dariam uma grande soma, mas no escuro não dão uma moeda? É por isso que Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura na terra a glorificação pelo bem que fez já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta senão receber a punição de seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá à mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, há também a modéstia encenada, o simulacro de modéstia. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de deixar uma ponta à vista, observando se alguém não lhe vê escondê-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles perante Deus? Eles também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar os benefícios sobre o obsequiado? Que lhe impõe, de alguma forma, testemunhos de reconhecimento e faz-lhe sentir sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que por ele se impôs. Para esse não há sequer a recompensa terrestre, pois ele está privado da doce satisfação de ouvir bem dizer seu nome, e aí está um primeiro castigo para seu orgulho. As lágrimas que ele seca em proveito de sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito e o ulceram. O bem que ele faz é sem proveito para si, uma vez que repreende o beneficiado, pois todo benefício acompanhado de repreensão é uma moeda adulterada e sem valor. A beneficência, sem ostentação, tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Poupa a suscetibilidade do obsequiado. Faz que ele aceite o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, salvaguardando sua dignidade humana, pois há quem recebe um serviço, mas não aceita uma esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira que se faz, é humilhar quem o recebe, e sempre há orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa em dissimular o benefício, em evitar até as menores aparências ofensivas, pois todo melindre moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. A verdadeira caridade sabe encontrar palavras dóceis e afáveis, que deixam o obsequiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade acontece quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de ele próprio parecer o beneficiado, estando frente a frente com aquele a quem fez um serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá à mão direita. Que assim seja. Esse é o nosso evangelho de hoje, né? Capítulo 13, itens de 1 a 3. Fazer o bem sem ostentação. Como os que acompanham as doutrinárias do Luz e Harmonia já sabem, existe o tema do Evangelho e existe também um direcionamento de condução do tema que é dado pela coordenação espiritual da casa. O direcionamento de condução do tema que foi passado para o nosso tema de hoje é o mérito da humildade e do altruísmo. O mérito da humildade e do altruísmo. Quando
quando eu recebi esse direcionamento da coordenação das doutrinárias, né, do pessoal que coordena as doutrinárias, eu lembrei imediatamente da questão 785 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso. E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E, notadamente, eles estão falando sobre o progresso moral. E por que eu lembrei do orgulho e o egoísmo? Porque são os antônimos, né, respectivamente, de humildade e altruísmo. E aí eu lembrei dessa questão, né, que a gente vai falar sobre ela também mais à frente. E fiquei reflexivo sobre uma outra questão. Quando a gente, pelo menos eu penso assim, quando a gente é convidado a falar sobre algum tema na casa espírita, é importante que a gente se preocupe muito mais em aprender aquele tema, em entender a mensagem que nos quer ser passada, do que em passar a mensagem para os outros, porque é como se eu sentisse que é para mim esse tema, muito mais para mim do que para os outros. E eu acredito que sempre seja assim. E é importante que a gente encare sobre esse aspecto, porque quando a espiritualidade diz, olha, fale sobre esse tema, mas seguindo a diretriz da humildade e do altruísmo. Não é porque aquele que vai falar, e no caso específico de hoje eu, tenha propriedade para falar sobre a humildade e o altruísmo, ou porque se destaque como um exemplo de humildade e altruísmo, mas talvez pelo contrário, seja o que mais tenha que aprender sobre humildade e altruísmo. E eu estou fazendo esse relato agora, por quê? Porque quando a gente começa a ler o item Fazer o Bem Sem Ostentação, a gente percebe que Kardec ele cita algumas formas de fazer o bem com ostentação. E é importante que quando a gente analise, ou quando a gente for analisar essas formas de fazer o bem com ostentação, a gente não analise acreditando que cada item daquele se refere ao outro, se refere à conduta do outro, mas cada item daquele se refere a um ponto para nós nos analisarmos. Será que eu faço assim? Será que eu estou agindo assim? Será que eu estou procedendo assim? Às vezes eu até brinco com as pessoas quando a gente conversa sobre isso, que quando Jesus diz vigiar e orai, não é vigiar a vida dos outros, não. É vigiar a sua própria. É vigiar a sua vida, o seu pensamento, as suas ações, as suas palavras. É vigiar a si próprio. E aí, como não poderia ser diferente, quando a gente começa a estudar para falar sobre o tema, a gente vai buscar o ensinamento na fonte, né? E sobre humildade e altruísmo, essa fonte que já é a mais profunda de todas, a mais segura de todas, se torna ainda mais profunda e ainda mais segura, porque toda a sua vida foi um exemplo de humildade e altruísmo. E aí eu estou falando de Jesus. O Evangelho do Cristo é uma vivência constante de humildade e altruísmo. Quando a gente analisa algumas passagens que tratam sobre esse tema especificamente, e são muitas, percebe-se claramente isso. Eu destaquei uma especificamente, na verdade duas, mas vou falar primeiro de uma, na qual o jovem rico procura Jesus e o chama de bom mestre. E ele diz, olha, bom não, por que me chama de bom? Bom só o Pai, né? Ou bom só há um, que é Deus. Todos nós, olhando para Jesus, analisando a vivência dele, enquanto esteve encarnado entre nós, pode afirmar, sem sombra de dúvida, que ele foi bom, de acordo com a tarefa que ele se propôs, de acordo com as virtudes que ele nos ensinou, não só por palavras, mas principalmente pelo exemplo. Não há como negar que ele foi bom. Mas ele próprio não admitia que os outros o chamassem assim. E aproveitou daquela oportunidade, como se aproveitava de todas as outras, para passar um ensinamento para aqueles que acompanhavam o diálogo. Como se dissesse, olha,
Se nem eu estou me achando bom, nem eu que sou o mestre estou me achando bom, vocês que são os aprendizes não caiam nessa armadilha, né? De se achar bom. Essa passagem está em Lucas capítulo 18. Em outra passagem, ele nos fala não só sobre a humildade, mas também sobre o altruísmo. Em determinada oportunidade, os apóstolos conversavam sobre quem seria o maior entre eles, né, no reino dos céus. E por incrível que pareça, era comum esse diálogo entre eles. Era um diálogo recorrente, não era uma coisa que acontecia esporadicamente. E aí Jesus conversa com eles em determinado momento do diálogo. Isso está em Lucas 22. Jesus diz: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Ou seja, o maior entre vós que seja o mais humilde. E quem governa, ou seja, quem dirige, que está acostumado a ter vários servos, seja quem serve. E isso serve para todos nós em nossas vidas. Em muitos momentos nos encontramos nessa condição de ser servidos. Mas que mesmo nessa condição que nós possamos nos colocar à disposição de servir. E aí entra a questão do altruísmo. E quando ele diz que o maior entre vós seja o menor, entra a questão da humildade. Trazendo esses exemplos que nós acabamos de falar, como eu disse, são apenas 2 exemplos de uma vivência constante, né? De humildade e altruísmo, que foi a vida de Jesus. Mas nós trouxemos apenas 2 exemplos para ilustrar um pouco essas 2 virtudes, né? E adentrando no tema do Evangelho especificamente, quando o Evangelho nos diz que quando o Evangelho usa o título Fazer o Bem Sem Ostentação, quando Kardec usa esse título, a gente pode concluir já outra coisa, que é, se a gente deve fazer o bem sem ostentação, é porque existe uma forma de fazer o bem com ostentação. Obviamente, essa forma é contrária à humildade e ao altruísmo. E talvez essa tenha sido a intenção do direcionamento. No sentido de que só há uma forma de fazer o bem sem ostentação. É se você, naquele momento, estiver imbuído de humildade e altruísmo. E nós temos vivenciado momentos em que essa palavra ostentação ela tem estado muito em moda, né? Geralmente com relação a questões materiais, né? Ostentações com relação a questões materiais. Mas há também, e é muito comum, a ostentação de virtudes. E se nós formos analisar, cada um de nós, né, analisar a sua conduta, cada um de nós analisar o seu caminhar, vai perceber que em algum momento da nossa vida, a gente, de alguma forma, ostentou essas virtudes. E nesse sentido, como eu havia falado, o Evangelho é um chamamento para todos nós, para que continuemos a nos analisar, a nos vigiar, a modular as nossas condutas de forma a permitir que elas se encaixem naquilo que a gente busca, que é o Evangelho, né? O Evangelho começa dizendo que fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Por quê? Porque fazer o bem sem ostentação é renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens. Essa satisfação que advém ou que decorre do testemunho dos homens, ela se origina na nossa vaidade, no nosso orgulho, né? Que, como a gente falava, de acordo com a questão 785 do Livro dos Espíritos, um dos maiores entraves para o nosso progresso moral. Então, ciente de onde vem essa satisfação que decorre do testemunho dos homens, ciente que esse é um vício que é um defeito que nós devemos extirpar do nosso espírito, né? Seria importante que buscássemos justamente evitar a propaganda acerca de nossas ações, evitando, consequentemente, o testemunho acerca dessas mesmas ações, né?
Quando eu falei que Kardec cita 4 maneiras de fazer o bem com ostentação, antes de nos recomendar e nos ensinar, digamos assim, o que seria fazer o bem sem ostentação, essas 4 maneiras eu tirei também aqui, né, desse mesmo evangelho. E aí, quais seriam essas 4 maneiras? A primeira, quando o próprio autor da boa ação, ele mesmo faz a propaganda da boa ação que fez. E isso acontece de variadas formas, né? Seja nos meios pelos quais ele convive, externando isso verbalmente, aproveitando-se de quando surge um assunto semelhante ou quando surge um assunto em que ele possa introduzir a propaganda daquela boa prática que ele fez, ele introduz. Seja mesmo quando não há essa possibilidade, mas ele cria o assunto para poder introduzir a sua propaganda, a sua autopromoção. Então esse é o primeiro meio, é a autopromoção. Há um segundo meio, há uma segunda forma de fazer o bem com ostentação. E aí Kardec nos diz: quantos há que só dão, ou seja, só fazem o bem na esperança de que aqueles que receberam esse benefício propaguem o bem que fez, ou propagandeiem, né, o bem que aquele fez. Então essa é a segunda forma, é fazer e torcer para que aquele que foi beneficiado pela boa ação faça a sua propaganda. Então nós já temos 2 formas aí. Tem uma terceira forma que Kardec diz que é a modéstia simulada, que não é a modéstia real, mas é a modéstia simulada, que você faz, você pratica a boa ação como se quisesse esconder aquilo ou deixar aquilo em segredo, mas faz questão de deixar um pouco à mostra. Toma cuidado para ver se não tem de fato ninguém vendo ou buscando que alguém esteja vendo, para que possa ser propagandeada a sua boa ação ou o seu benefício. Então essa é a terceira forma. Primeira forma, quando o próprio autor faz a sua autopromoção. Segunda forma, quando o autor torce para que aquele que recebeu o benefício faça a propaganda. E a terceira forma, quando o autor, fingindo estar fazendo aquilo em segredo, faz questão de deixar alguma coisa à mostra para que aquilo possa ser propagandeado. E a quarta e última forma é quando, além de não se contentar com essa propaganda, aquele que presta um benefício faz pesar esse benefício sobre aquele que recebeu, contando a ele os sacrifícios que tem feito para poder auxiliá-lo, mostrando como aquela situação é pesarosa para ele, mas que ele faz porque ele gosta de se sacrificar pelo outro, porque ele gosta de fazer pelo outro. Só que ele esquece que está fazendo pesar aquele benefício sobre o beneficiado. A todos esses, Kardec diz, não encontrarão recompensa, porque a sua recompensa se dá pelo orgulho e pela vaidade. Já se deu. A sua recompensa já ocorreu. Porque o que você buscava era o aplauso dos homens. Se você conseguiu ou não, é com você. Mas você nunca buscou a aprovação de Deus. Você buscava o aplauso dos homens. E aí, não tem o que cobrar, né? Se tiver alguma coisa para cobrar, tem que cobrar dos homens, que os aplaudiu ou que o aplaudiu ou que não o aplaudiu, né? Isso acontece não só com a caridade material, é importante a gente destacar que acontece também com a caridade moral. Quantos de nós muitas vezes não propaga o perdão que concedeu? Quantos de nós não aproveitam um diálogo com amigos para dizer: fulano fez tanta coisa comigo, mas eu sou bondoso, eu sou cristão, perdoei. E aí estou caminhando. Esquecendo-se que o verdadeiro perdão é o esquecimento da ofensa, né? E se a todo momento eu me recordo disso, em momento nenhum eu esqueci a ofensa. A gente esquece também que alertar o outro todo momento que nós o perdoamos, nós não perdoamos, porque a todo momento a gente está lembrando da ofensa. E a todo momento a gente está fazendo pesar sobre o outro esse suposto perdão que a gente concedeu. E como eu disse, Kardec já nos alerta, olha aí, não há recompensa, porque o que você buscava
insuflar o seu orgulho, satisfazer a sua vaidade. E isso, se você já conseguiu ou não tendo conseguido, é com você mesmo. Em algum momento, quando a gente age dessa forma, a gente pensa o que sente o outro que está sendo exposto? E se a gente não pensa o que o outro está sentindo, a gente age com egoísmo ou altruísmo? Às vezes, talvez a gente pense, mas eu já estou fazendo, ele ainda quer que ainda quer que eu faça com modos, com jeito de não magoar, mas eu já estou fazendo. Ele precisa e eu vou ajudar, eu posso ajudar, eu vou ajudar, mas ainda tenho que fazer para não magoá-lo? É óbvio, é óbvio. Não era assim que Jesus fazia? Não é assim que ele nos convidou a fazer? Por que seria diferente? Para a gente fazer a análise, essa autoanálise, né, se nós incorremos em algumas dessas hipóteses, ou se nós praticamos o bem de alguma dessas formas, a gente tem que ser sincero conosco mesmo, conosco mesmo. Jesus disse, sede indulgente para com os outros, mas sede severo para convosco mesmo. Eu acho que nesse ponto entra essa questão da severidade para conosco mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente busca subterfúgios para dissimular a nossa conduta real, o nosso sentimento real naquele momento. Como seria isso? A gente usa argumentos que aparentemente são até plausíveis, argumentos que aparentemente são sólidos e se sustentam, mas que, se nós formos nos analisar profundamente e sinceramente, vamos perceber que não são reais. Por exemplo, eu pratico uma boa ação e resolvo propagar essa boa ação. Propago essa boa ação. Digo, não, eu estou propagando essa boa ação para contagiar os outros. Para que essa boa ação contagie aqueles que caminham comigo ou que possam ver ou visualizar, né? Porque pelas redes sociais é muito comum isso, que possam ver ou visualizar e possam seguir o mesmo caminho. Há algum problema nisso? Cada um sabe de si. Se há algum problema nisso, cada um deve se autoanalisar. Mas eu, quando me recolho, né, como disse Jesus, no meu quarto íntimo, né, na minha intimidade, na intimidade do meu ser, quando eu começo a refletir sobre isso, de fato, era isso que eu estava buscando mesmo? Contagiar aqueles que caminham comigo, aqueles que visualizassem, eu tivesse contato com esse modelo de ação, ou eu buscava em verdade satisfazer o meu orgulho, a minha vaidade, ou eu buscava em verdade fazer a minha autopromoção, a promoção da virtude, a ostentação da virtude. Porque é bom ser bom, não é? Todo mundo quer ser bom. Todo mundo quer ser bom. Só que a gente tem que lembrar de Jesus, né? Quando nem ele aceitou esse adjetivo de bom. Então, essa autoanálise ela tem que ser sincera, tem que ser profunda e eu acredito que não deva ser muito indulgente conosco mesmo nesse aspecto específico. Na passagem bíblica que a gente leu, no item 1 do Evangelho, né? Não, na verdade, desculpa. No item 2, em que Jesus cura o homem com lepra, o leproso, né? Inclusive, o Evangelho que eu tenho aqui, a tradução, ela tem uma nota de rodapé nos alertando de que esse termo deve ser evitado por ser pejorativo, mas para manter a fidelidade da tradução, eu vou continuar falando leproso, mas fazendo essa ressalva. E aí Jesus diz, olha, não conte a ninguém que eu te curei, ou que eu te purifiquei, mas vá aos sacerdotes e mostre-se aos sacerdotes e efetue o pagamento do dote, né? Efetue o que a lei recomenda. E aí muitos poderiam pensar o seguinte, não há uma contradição aí, uma contradição no sentido de que, apesar de Jesus dizer que ele não contasse a ninguém, determinou que ele se mostrasse aos sacerdotes. No livro, o Evangelho explica isso, ele nos explica isso, mas no livro Sabedoria do Evangelho, de
Carlos Torres Pastorino, ele aprofunda um pouco mais essa questão. E ele nos explica, olha, na Palestina, naquela época, a lepra era um grande flagelo. Muitos sofriam de lepra, e esses que sofriam de lepra, eles eram afastados dos centros habitados para que não contaminassem os outros. Vale destacar também que a lepra naquela época era muito mais vista como uma impureza do que como uma doença propriamente dita. É por isso que quando a gente pega algumas traduções do Evangelho, o leproso pede para ser purificado e não curado. Nessa que eu li hoje está curado, mas em outras a palavra é purificado. Então eles afastavam aquele que era portador de lepra dos centros habitados, né? Caso alguém saindo da cidade ou indo de uma cidade para outra se aproximasse de um leproso ou de um grupo de leprosos, eles, os doentes, tinham que gritar impuro, impuro, para que as pessoas não se aproximassem deles, só soubessem que eles eram portadores de lepra. E ainda que naquela época a lepra fosse tida como uma doença incurável, Moisés ele estabeleceu um ritual para que aqueles que fossem curados da lepra, de alguma forma, comparecessem perante os sacerdotes e realizassem um sacrifício. Se fosse um homem rico, o sacrifício era uma ovelha e 2 cordeiros. Se fosse um homem pobre, um cordeiro e 2 rolinhas. Então, em Levíticos tem especificando, né, esse sacrifício. Então, quando Jesus recomenda ou determina que aqueles que foram curados se apresentem aos sacerdotes, não é para fazer propaganda do bem que ele fez, mas para que se cumprisse a lei, não é? É por isso que em tantas outras passagens, e nessa também, Jesus ressalta, não conte a ninguém, não propague isso, não propagandeie isso. E hoje, a doutrina espírita nos ensina que aqueles espíritos moralmente evoluídos, assim, em alto nível, né, de evolução, espíritos que a gente chama de espíritos superiores, eles não fazem a mínima questão de serem incensados, idolatrados ou adorados, né, nessa forma de adoração. Inclusive, quando se aproximam, quando se apresentam para fazer algum trabalho, usam até outros nomes, para não serem reconhecidos pelos nomes que utilizaram e ficaram conhecidos na Terra. Então, esse pudor, essa modéstia, caracterizava Jesus também, né? Então, não há nenhuma contradição disso aí, muito pelo contrário. Continua havendo aí presente e muito claro a humildade de Jesus em pedir que não precisa propagar isso. Tem outro trecho do Evangelho no qual Jesus fala que não se esconde uma cidade edificada sobre um monte ou sobre uma rocha, e fala também que brilha a sua luz diante dos homens. E aí, quando eu falava daqueles argumentos que às vezes parecem sólidos, parecem aptos a nos convencer de que a nossa conduta é condizente com o Evangelho ou tem uma finalidade útil e boa, a utilização desse trecho bíblico serve também como um desses argumentos. Só que quando vamos analisar de fato o ensinamento que quis ser passado com essa mensagem, percebemos que não. Porque em nenhum momento há a ideia de que se deva fazer propagandas acerca das suas boas ações. Mas quando Jesus diz isso, que brilhe a vossa luz diante dos homens, ele se refere ao brilho natural. E aí Carlos Torres Pastorino, nesse mesmo livro, Sabedoria do Evangelho, nos diz o seguinte, olha, faz uma analogia que eu achei muito interessante. Ele diz, olha, o sol brilha todos os dias, mas ele não faz propaganda, e todo mundo o vê. Então, é sobre esse brilho que Jesus está falando. E aí Carlos Torres Pastorino nos diz, assim devem agir os cristãos. Não se mostrar, não mostrar-se, nem propagandear ou propalar o que fazem, mas fazer, simplesmente fazer, porque assim a luz brilhará por si mesma, como um bom exemplo que ele deu do sol, né? Ou seja, mais uma vez, não há qualquer contradição entre os ensinamentos de Jesus, as palavras que ele disse, e a necessidade de
construirmos a humildade em nós, a necessidade de não fazermos propagandas acerca das eventuais boas ações que praticarmos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, há um item cujo nome é a virtude, cujo título é a virtude, e um trecho desse item diz o seguinte: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Nesse item, a virtude, é um item muito profundo e muito didático, porque o título está no singular, não está no plural. Não são as virtudes, é a virtude. E ele elege como a virtude, no capítulo Sede Perfeitos, a humildade. E diz, olha, mais vale menos qualidades com modéstia do que muitas qualidades sem modéstia ou com orgulho. Esse item, né, cujo título está no singular, a virtude, e elenca a humildade como a virtude, ele atende também aos ensinamentos do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte, né, que o Cristo consagrou entre nós, digamos assim. Porque quando ele começa as bem-aventuranças, no que se refere às qualidades, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes. Eu estava assistindo uma palestra de Simão Pedro e ele falava que as qualidades nas bem-aventuranças, elas são como uma escada. Jesus vai citando das primeiras que nós devemos adquirir às seguintes, né? Então, quando o Evangelho elenca a virtude, a humildade como a virtude, é como se ele dissesse: olha, essa é a base sólida aqui. Aqui você pode pisar e continuar e seguir. Porque com a humildade você vai construindo as outras. Então, tal é a importância, né, da humildade na construção das demais virtudes, né? Esse ensinamento vem ao encontro do ensino acerca da modéstia, da humildade, né? Acerca de agir sem propaganda, de não alardear os nossos atos, né? Inclusive para aqueles que caminham mais próximos de nós, né? Porque mesmo para eles, muitas vezes nós queremos parecer talvez melhores do que realmente somos. E aí fazemos questão de contar para eles os nossos atos, as nossas práticas. Devemos ter cuidado também para saber o que nós estamos alimentando em nós quando fazemos isso, né? Uma pergunta muito natural que poderia surgir, e eu digo porque também já me fiz essa pergunta há algum tempo atrás, é: por que fazer o bem sem ostentação? O bem não é sempre o bem? O bem é o bem em qualquer circunstância, em qualquer situação. Por que essa exigência, essa necessidade de que ele seja feito sem ostentação? Ou com humildade e altruísmo, né? A gente tem uma passagem, que é a passagem do óbolo da viúva, que ela é muito representativa sobre essa necessidade de fazer o bem sem ostentação. Essa passagem do óbolo da viúva, ela nos diz o seguinte: que estavam Jesus e os apóstolos, né, sentados de frente ao gasofilácio, que era o local onde se colocavam as oferendas, as ofertas, e ali muitos homens ricos depositavam as suas ofertas e faziam soar as trombetas. Muitos colocavam muito dinheiro mesmo, mas faziam soar as trombetas, ou seja, fazendo uma analogia, eles faziam questão de serem vistos, de mostrar para os outros que estavam doando muito, de mostrar para os outros que estavam fazendo muito. E aí uma pobre viúva foi lá e depositou uma moedinha. Jesus vira para os apóstolos e diz: olha, em verdade vos digo, aquela pobre viúva
praticou a verdadeira caridade. E os apóstolos se perguntavam, né? Assim como nós também muitas vezes nos perguntamos, ou já tenhamos nos perguntado, mas como? Como ela fez a verdadeira caridade? Se todos os outros que vieram antes dela, ou muitos outros que vieram antes dela, doaram, deram muito mais que ela. Ela deu só uma moedinha, os outros deram muito mais. Jesus disse, mas ela deu do necessário. E eles deram do supérfluo. Durante o trecho, né, nos é falado sobre a abnegação, né? Sobre a prática da caridade com altruísmo, pensando mais no outro do que em nós. E a prática da caridade com humildade, porque mesmo dando só uma moedinha, ela não fez nenhuma propaganda porque estava doando aquela moedinha, não se sentiu melhor do que ninguém porque estava doando aquela moedinha, porque muitos haviam também que não doavam nada. Então, se para aqueles que doavam muito a moedinha dela, em termos materiais, era pouco, para aqueles que não doavam nada, a moedinha dela já era alguma coisa. Mas ela não estava preocupada com isso, né? E a gente tem uma atitude de muitos, né, no mesmo local, ao mesmo tempo, mesma situação, mas que Jesus considerou como verdadeira caridade, uma em detrimento das outras. As outras não foram verdadeira caridade, mas essa foi. Essa foi. E por que isso? Por que aquela é a verdadeira caridade? Porque a questão da caridade, a questão de fazer o bem, não é o quanto você faz, mas é também, e talvez principalmente, o que lhe move a fazer aquilo. O que você constrói em você naquele caminho, enquanto você faz aquilo. A questão não é que os outros vejam ou deixem de ver, porque naquela situação do óbolo da viúva, as pessoas que estavam ali ao redor, inclusive Jesus e os discípulos, eles viram os homens doando muito, fazendo soar trombetas, e a viuvinha doando uma moedinha. Eles viram, todos viram. Então a questão não é sobre alguém ver ou alguém não ver. A questão é o sentimento que lhe move naquela situação. A questão não é o que os outros vão pensar, o que os outros vão deixar de pensar. Quando você doa muito, o que é que você pensa? Ah, está vendo? Os outros vão dizer que eu sou uma pessoa boa. Estou dando muito aqui, estou fazendo muito. A questão não é essa. A questão principal é o que a gente está buscando. A questão principal é o que a gente está sentindo naquela situação. Qual o sentimento que nos move? A questão principal é o que a gente tem construído em nós. Porque se a gente faz as coisas em favor de outras pessoas e acredita que está fazendo caridade, mas faz por orgulho e por vaidade, ao final dessa caminhada, o que construímos em nós? Orgulho e vaidade. Simplesmente. E a gente fala, né? Que, quando eu digo a gente fala, no meio espírita se fala que, e no meio cristão também, eu acredito, né? Em todo o meio cristão deva se propagar isso porque foi o ensinamento de Cristo, né? Que a caridade que a gente faz ao outro, na verdade, não é ao outro que a gente faz a nós mesmos. Mas por quê? Por quê? Por que isso? Por que a caridade que a gente faz ao outro não é simplesmente ao outro, não é principalmente para o outro que a gente faz, mas fazemos a nós mesmos? Por quê? É justamente por isso. Porque se a gente faz para o outro uma parcela mínima de coisa, mas constrói em nós esse sentimento de humildade, de altruísmo, de abnegação, a gente está fazendo muito mais por nós do que por ele, na verdade. É por isso que a caridade que a gente faz é muito mais proveitosa para quem faz do que para quem recebe. Por causa dessa possibilidade que nos dá de construir em nós esses valores, essas virtudes. E isso fica muito claro, por exemplo, no livro Voltei. No livro Voltei, o irmão Jacó relata que enquanto encarnado era espírita, trabalhava muito na seara espírita. Muita gente já deve ter lido, sabe do que eu estou falando. Foi um homem muito conhecido, trabalhador ativo da doutrina espírita, mas quando desencarnou, percebeu que trabalhou muito, mas se trabalhou pouco. Trabalhou pouco os seus sentimentos. Deveria ter trabalhado mais os seus sentimentos. Não é simplesmente o trabalhar. É por isso que existe uma diferença entre trabalhar e servir, né? Que a gente falava no início, né? Sobre
sobre o altruísmo, de servir. O trabalho mecânico, o trabalho em busca de vaidade, o trabalho em busca de ascensão, o trabalho em busca de notoriedade, certamente não vai construir boas coisas em nós, bons sentimentos em nós. Então não é o trabalho pelo trabalho. É o servir, que é muito mais do que o trabalhar. É o servir. Porque o servir, sim, vai construir em nós essas virtudes, esses sentimentos que nós buscamos construir enquanto cristãos, não é? E esse estudo de hoje nos chama exatamente a isso. A renunciar à vaidade, ao orgulho e construir em nós a humildade e o altruísmo. Renunciar ao egoísmo também, né? Em mais um trecho do Evangelho, mas dessa vez do capítulo 7, que é bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11, nos é dito o seguinte: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtude que não possuís. Lembrai-vos, pulei um trecho, daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. E aí no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que se refere obviamente aos humildes. Os pobres de espírito são os humildes. Eles nos falam sobre a importância da humildade. O item é especificamente o orgulho e a humildade, que está já na parte de instrução dos espíritos. Eles nos falam mais uma vez sobre a importância da humildade. E falando na importância da humildade hoje, que é quando essa palestra vai ser publicada, dia 4 de outubro, é comemorado, né, o dia de São Francisco de Assis. Apesar do desencarne de São Francisco ter sido ontem, 3 de outubro. O dia de São Francisco é comemorado hoje, 4 de outubro. E não há como falar de pobres de espírito ou bem-aventurados, ou não há como falar de pobre de espírito ou de humilde, sem falar de São Francisco de Assis, né? Que inclusive ficou conhecido como o pobrezinho de Assis. Eu não sou um profundo conhecedor da história de São Francisco de Assis, apenas li um livro sobre a história dele, que foi o livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Mas nesse livro que li já fiquei fascinado pela história dele. E, em síntese, ele era um jovem rico, um jovem que era dado à boemia, à bebedeira, à farra, e que em determinado momento chegou aí para uma guerra, mas que em determinado momento da sua vida viu que nada disso te satisfazia e resolveu trilhar outros caminhos, né? Foi quando viu, digamos assim, o Cristo, ou ouviu o Cristo dizendo para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E por que eu estou citando ele? Só porque a data em que se comemora o dia dele? Não. Porque esse apelido que ele ganhou, né, o pobrezinho de Assis, essa alcunha, a gente acredita que se trate simplesmente porque ele renunciou aos bens materiais. Mas é importante destacar que antes de renunciar aos bens materiais, ele buscou renunciar a outras coisas, como o orgulho e a vaidade. Porque para renunciar aos bens materiais, antes ele teve que renunciar ao orgulho e à vaidade dele. E construir nele essa pobreza de espírito, que na verdade é a humildade. Então, quando eu li o livro de José Carlos de Luca, né, Simplesmente Francisco, com o passar das páginas, você percebe que de que forma se deu essa construção, né? E percebe que a humildade foi construída primeiro.
que a renúncia dos bens materiais se deu depois dessa convicção que ele criou nele. Então acredito que o pobrezinho de Assis se deva muito mais à pobreza de espírito do que à pobreza de recursos materiais, que ele mostrou que sequer precisava depois na vivência dele. E essa humildade dele ficou clara em muitos atos da vida dele, né? Ele se apresentava, por exemplo, da seguinte forma: Irmão Francisco, o mais insignificante dos vossos servos, sem valor e pecador, vos saúda. Em outro trecho, Francisco conversa com um irmão franciscano e diz o seguinte: se o Cristo houvesse tratado o maior criminoso dos homens com a mesma misericórdia e bondade com que me tem tratado, tenho certeza que seria muito mais reconhecido a Deus do que eu. Então ele diz que, olha, se o Cristo tratasse o maior criminoso dos homens como me trata, com certeza esse maior criminoso dos homens seria mais reconhecido a Deus do que eu. Olha, Francisco é o homem, enquanto encarnado, né, era o homem ao qual Jesus deu a tarefa de reconstruir a igreja dele. É uma tarefa grande, todos nós temos a noção. E Francisco se desincumbiu de forma sublime, porque de fato vivenciou o Evangelho do Cristo. Então, essa humildade que ele pratica anima o nosso coração, digamos assim, porque a gente percebe que, de fato, como Jesus disse no Sermão do Monte, como o Evangelho vem nos dizendo, todos aqueles que nós consideramos virtuosos nutriram em si ou já possuíam uma grande humildade. Então, quando o Evangelho nos recomenda a humildade, a gente percebe que é um caminho seguro, que é um caminho que nós devemos buscar, que é uma coisa que nós devemos construir em nós. E essa fala de Francisco de Assis, né, que olha, se Deus tivesse tratado, não, se o Cristo houvesse tratado o maior criminoso como me trata, ele seria mais reconhecido a Deus do que eu. O próprio Jesus falou algo semelhante, quando ele disse, olha, eu de mim nada posso. Eu de mim mesmo nada posso fazer. O que faço é porque o Pai me permite, né, digamos assim. E aí a gente fica pensando, se Francisco de Assis pensava dessa forma, se Jesus pensava dessa forma, por que nós, que fazemos tão pouco, vamos nos vangloriar ou nos sentir mais importante que os outros nesse trabalho que resolvemos fazer dentro da doutrina espírita? Ou nas nossas vivências, nos trabalhos que nós temos, na nossa vida profissional, na nossa vida material, dentro da nossa família? Por que dentro da minha família eu tenho que me sentir mais importante que um irmão meu? Por que no meu trabalho eu tenho que ser mais importante do que outro que trabalha ali comigo, independente do cargo, independente da função? Porque no meu caminhar na rua, em razão talvez dos recursos materiais que eu tenha, do cargo que eu ocupe, ou enfim, de inúmeras situações, por que eu devo me sentir melhor que outros? Por que eu não devo exercitar a humildade para com todos? Se reconheço que tudo que me é dado foi concedido por Deus e que em qualquer momento, a qualquer momento também pode ser retirado, se for da vontade dele. Não tenho por que me vangloriar ou me sentir melhor por isso. E às vezes, e aí agora eu vou conduzir o diálogo por outro caminho, falar especificamente de nós que muitas vezes estamos trabalhando dentro da casa espírita e porque a gente participa de um atendimento fraterno, porque participa de uma reunião mediúnica, porque participa de qualquer outro trabalho, se sentir importante dentro desse trabalho, e se as coisas não seguem como a gente imagina que deveriam seguir, a gente acaba se melindrando, acaba se ofendendo, quando não abandonamos o trabalho. Que importância tão grande é essa que nós nos atribuímos, que nós não podemos continuar trabalhando, conviver com as diferenças, aceitar que nem sempre as coisas vão ser como a gente quer, como a gente deseja. Não seria o momento de exercitar também a nossa humildade? Porque não adianta a gente dizer que está tentando, dizer que não, eu me sinto humilde, eu sou humilde, mas se ofender se a nossa opinião não é aceita, se ofender se algo não ocorre como a gente imagina que deve ocorrer. Ah, não, eu não estou ofendido, mas vou me afastar.
Não, você tá, vamos fazer a autoanálise sincera. Tá ofendido. Então, que a gente possa analisar minuciosamente os nossos atos, né? E aí falando de trabalhador, de religioso, né? E aí serve para todos nós que estamos dentro da doutrina espírita ou estamos em outras vertentes do cristianismo. Jesus nos ensinou claramente sobre a humildade na oração do fariseu e do publicano, que não é porque a gente está dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja ou em qualquer outro meio no qual se professe a religião, os ensinamentos cristãos, que a gente é melhor do que qualquer outra pessoa. E quando ele conta essa parábola da oração do fariseu e do publicano, ele nos fala sobre isso, né? A parábola é mais ou menos assim, eu vou ler aqui um resumo. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu era aquele que se dedicava ao cumprimento da lei e dava ensinamentos sobre as leis nas sinagogas, certo? E um publicano. O publicano era o judeu que cobrava imposto de outros judeus, a mando dos romanos, né? Trabalhava para os romanos. E o publicano era muito mal visto pelos judeus daquela época. Os judeus não gostavam daqueles judeus que eram publicanos. E aí Jesus continua. O fariseu, ou seja, o religioso, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhe será exaltado. E mais uma vez aqui Jesus nos dá a lição da humildade, da necessidade da humildade em tudo que a gente faz. Quando ele cita o fariseu como exemplo, é um exemplo para todos nós que hoje estamos, né, somos religiosos, que estamos dentro da casa espírita, dentro de outras denominações do cristianismo, dentro de qualquer outra linha religiosa. O fariseu somos nós, que estamos muitas vezes nos sentindo melhores, nos sentindo mais aptos, não é, ao reino dos céus, digamos assim, mas na verdade não estamos. Para encerrar, já tendo citado todos esses exemplos que eu citei, queria citar um último, que é o de João Batista, quando ele diz que é necessário que ele cresça, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. E é necessário que Jesus cresça em todos nós, em nossos corações, em nossas ações, em nossos sentimentos, e que nós possamos exercitar a verdadeira caridade, fazer o bem pelo bem, porque nos fará bem, porque aquilo nos faz feliz, não porque queremos parecer ou aparecer, mas que a gente busque criar em nós esse sentimento de humildade, de altruísmo e seguir em frente, unidos e em paz. Fiquem todos com Deus. Como prece de encerramento, só posso agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pedindo que tenha misericórdia de todos nós, como sempre teve, e que nós continuemos firmes nessa caminhada. Muita paz a todos.